traz um impacto, traz um impacto profundo no segmento de transporte e no setor de diferentes, né? Nos setores diferentes. O meio de transporte hoje vai ter um impacto bem profundo. E aí o nosso propósito da live não é ajudar vocês a calcular imposto, não é falar só sobre imposto, é falar sobre sobrevivência, é falar sobre como você pode se preparar para poder enfrentar esse cenário, né, garantindo a sua sustentabilidade, garantindo a sua eficiência e até transformando essa mudança, né, transformando esse fato em oportunidade. Nós temos aí o nosso convidado, né, que ele vai falar sobre esse tema. Ele é um especialista, vive diariamente os desafios dessa mudança na tributação empresarial e com muita satisfação é que eu apresento o nosso convidado, Pedro Barros, né, o sócio e CEO da BWA Global. Pedro, ele é contador formado pela Universidade Federal de Pernambuco, com MBA em gestão empresarial. Ele atua há mais de 5 anos nas áreas tributárias, financeiras e de negócios. E hoje é uma das grandes referências quando o assunto é reforma tributária. E aí eu convido o Pedro, né? Seja muito bem-vindo e tenho certeza que o conteúdo que você preparou, né, vai abrir os olhos e vai poder ajudar muita gente daqui para frente, né? E hoje estamos aqui iniciando esse trajeto para poder fazer com que as empresas de transporte consigam ficar mais sólidas e se preparadas para o próximo ano. Perfeito, perfeito, Miquel. Primeiramente, grato aí pelo espaço, tá? E queria agradecer também a presença de todo mundo aqui que está com a gente essa noite. Sei que 7 horas aí, todo mundo encerrando o expediente e chamar o povo para uma live para poder falar de tributo. Mas, como o Miquel falou, né? O objetivo de hoje é a gente trazer um pouco para vocês como a reforma tributária vai impactar o negócio de vocês. Para além do tributo, é falar sobre negócio hoje, né? Então, falar, como o Miquel falou, falar da sustentabilidade de como o negócio, como a transportadora de vocês vai precisar se adaptar dentro desse novo cenário aí que a gente tem, desafiador, que é a reforma tributária. Então, prometo simplificar e traduzir um pouco aí para a língua de vocês, tentar trazer o mínimo possível a linguagem tributaresca, como a gente chama aqui, né, e trazer um pouco mais da visão de negócio, que esse é o objetivo da gente, para poder debater esse tema tão relevante, tá? Que queria reforçar com vocês que é um tema bem extenso, então não é uma coisa que a gente vai conseguir resolver e matar todo o assunto na live de hoje. Mas como eu estava falando com o Miquel, eu acho que isso é um primeiro encontro aí de muitos aí que a gente pode trazer aqui em parceria com o pessoal da GW, para poder trazer um pouco mais de informação para vocês, de consciência. A gente está no dia a dia, está vendo o desafio de muitas empresas e com certeza a gente consegue contribuir muito aqui junto com o pessoal da GW, trazendo esse conhecimento, trazendo um pouco dessa visão de como a reforma tributária vai impactar aí o negócio de vocês, tá? Então, vamos iniciando aí nosso conteúdo, tá? Então, deixa eu só voltar para cá. Acho que agora então vamos lá, né? Então o objetivo de hoje é a gente falar um pouco, né, sobre a reforma tributária e os impactos no setor de transporte. Então a gente trouxe um recorte trazendo a reforma tributária à luz do setor de transporte. A gente costuma dizer que o setor de transporte é um dos setores primários da cadeia, né? Então, sem transporte a gente não consegue levar a mercadoria de um ponto para outro, o consumidor não está abastecido, o varejo não é abastecido, o atacado não é abastecido. Então, o transporte hoje é a grande ponte entre as empresas, né? Então, como é que a reforma tributária impactando o setor de transporte impacta toda a economia? E trazer essa temática e trazer essa visão para vocês e fazer com que vocês entendam quais são esses impactos vão ajudar também a sustentabilidade, não só do negócio de vocês, como também a sustentabilidade da economia do país, tá? Então, o que é que a gente tem aí, né? Uma análise feita aí com mais de 1.000 empresas diz que 93% pagarão mais com a reforma. Então, quem acha que a reforma veio para simplificar, que aí é que é o discurso do governo, que tem a justiça tributária que não vai aumentar tributo, isso é um pouco do que a gente está vendo em todas as simulações que a gente vê, de fato, vai ter mais pagamento de tributo e, consequentemente, um aumento nos preços. Então, pouca gente está atentando para isso, mas isso pode gerar um efeito muito grande na economia, um efeito inflacionário e um efeito na sustentabilidade dos negócios,
e também das famílias aí brasileiras, tá? E aí, o grande ponto da reforma é, mesmo que você não entenda absolutamente nada sobre imposto, você precisa entender o seguinte ponto. A gente tem aqui um primeiro exemplo, uma primeira visão, que hoje, atualmente, uma empresa no cenário atual, a gente trouxe um exemplo aqui, ela deixa no final aqui de lucro líquido R$ 92 mil de última linha lá. Com a reforma tributária, o lucro dela vai reduzir quase 11%. E aí, o que é que a gente tem? Isso é com a reforma tributária sem fazer nada. Então, tipo, se eu mantiver meu mesmo cenário de receita, meu mesmo cenário de estrutura tributária que eu tenho hoje, muito provavelmente quem vai pagar a conta vai ser o empresário com a redução do seu lucro. Então, primeiro ponto que a gente quer trazer aqui para a reforma não é sobre tributo, a reforma tributária, mas ela está falando sobre margem, ela está falando sobre sustentabilidade do negócio, ela está só falando sobre eficiência financeira, tá? Então, o primeiro ponto que a gente consegue atentar, mesmo que você não queira entender de tributo, você tem que entender sobre imagem, que é o básico para quem opera em qualquer tipo de negócio, tá? E aí, o que é que a gente traz? O principal objetivo é conseguir ter uma visão de como é que a gente consegue operar na reforma tributária, impacto de preço, fato, a gente vai ter, certo? Mas o que a gente vai detalhar aqui um pouco mais é como é que a gente consegue ter o mínimo de impacto possível, porque se eu for só repassar preço para o meu cliente, pode ser que eu não fique competitivo com o mercado e meu cliente me substitua por outro fornecedor. Então, consequentemente, se eu não fizer a conta certa, possa ser das duas, uma ou perca eficiência para poder manter preço, e aí eu vou. Quem vai pagar a conta é o lucro da empresa, ou então aumente meu preço demais e, consequentemente, fique fora do preço competitivo no mercado. Então, o foco principal hoje é a gente justamente detalhar um pouco mais de como esse cenário vai impactar o negócio, e a partir daí a gente vê quais são as estratégias efetivas para a gente poder conseguir operar nesse novo cenário, nesse novo contexto tributário, tá? E aí, falando um pouco mais de mim, né? Como o Miquel me apresentou, eu sou Pedro Barra, sou CEO da BWA Global. Eu sou pai do Pedrinho, da Helena, da Maria e da Betina. Então, sou pai de quatro crianças aí lindas. Sou contador formado pela Universidade Federal de Pernambuco, tenho MBA em gestão e atuo há mais de 15 anos como consultor nas áreas tributárias, financeiras e de negócios, tá? E aí, falando um pouco da BWA, a BWA hoje é uma empresa de consultoria tributária, certo? E contabilidade. Então, hoje, atualmente, a gente atende mais de... Estamos presentes aí em 9 unidades com sedes próprias e atendemos aí os 25 estados aí do país e o Distrito Federal. Então, hoje a gente atende uma carteira aí de quase 5 mil clientes, a gente gerencia aí quase 40 bi de faturamento, certo? E ao todo são cerca de 520 colaboradores no time. Então, assim, a gente costuma dizer que, assim, pelo tamanho da gente, ao todo somos 17 sócios na BWA. Então, a gente tem muito sócio aí rodando esse Brasil. E o que a gente diz é que essa inteligência coletiva criada por esse corpo de sócio, por esse time aí de colaboradores, ela consegue trazer e construir cada vez soluções melhores para os nossos clientes. Então, a partir disso é que a gente consegue trazer soluções mais direcionadas e conseguir ter uma visão um pouco mais ampla. E aí não só uma visão limitada, a visão do tributo e a visão da contabilidade, é uma visão de negócio mesmo, para a gente poder trazer isso para discussão e como isso impacta efetivamente o negócio dos nossos clientes, tá? E falando um pouco, né, tipo, a gente tem alguns clientes importantes aqui na região, algumas transportadoras como Simplus, Conceito, Rodoprima, Grupo Lois é um cliente forte da gente, Norlog e alguns outros grandes clientes que a gente atende aí na carteira da gente. Tá joia? E aí, como o Miquel falou, né, a gente está diante da maior mudança de mercado dos últimos 60 anos. Então, a gente nunca viu nenhuma mudança de contexto de mercado nesses últimos 60 anos. Então, a gente viu surgimento de várias sopas de letrinhas aí. Então, a gente teve lá atrás a mudança a criação do regime não cumulativo de PIS e COFINS. Tivemos algumas tributações, mas nada que mudasse a estrutura tributária do país. E a reforma tributária, de fato, vai mudar a estrutura tributária do país. Então, é uma mudança que a gente precisa atentar, porque muda mercado, não muda só a forma como a gente arrecada tributo. Porque a partir do momento que muda a forma que a gente arrecada tributo, isso impacta em margem, isso impacta em fluxo de caixa, isso impacta em precificação. Então, consequentemente, muda muito o contexto do negócio. Tá? E aí, como eu falei, né, a carga tributária, a gente costuma dizer que é só a ponta do iceberg desse cenário aí da reforma tributária, tá? Então, com a reforma tributária, a gente vai ter necessidade de capital de giro, que provavelmente vai ficar mais caro, os nossos insumos.
eu vou precisar fazer uma análise de preço de fornecedor, vou precisar revisar meu preço de venda, vou precisar revisar a margem atual. Os RPs também têm um desafio para preparar todos os RPs, então o pessoal da GW aí já está junto com a gente aí também apoiando nessas parametrizações para poder adequar também para a reforma tributária. Um controle financeiro mais profissional vai ser importantíssimo, porque a gente vai ver mais lá na frente que o controle vai aumentar muito sobre a parte financeira das empresas, certo? Então a gente vai precisar começar a analisar ciclo de recebimento versus ciclo de pagamento. Vai mudar a questão regional, então, tipo, a gente começa a ter, para de ter aquela guerra de Estado, então, tipo, as alíquotas vão ser unificadas, certo? A gente precisa analisar também os impactos comerciais e também rever nossos planejamentos tributários. Então, como eu falei, tipo, a carga tributária, quando a gente fala de reforma tributária, é só a ponta do iceberg. A gente tem toda uma mudança de estrutura de como a gente gere e de como a gente cuida dos nossos negócios e de como a gente visualiza vários aspectos. Então, a mudança é tributária, mas na realidade o principal impacto são nos negócios. Então, a gente costuma dizer que tipo, a gente precisa se preparar para poder dar conta e entender os impactos de cada situação dessa dentro do nosso negócio, tá? O segundo ponto, mas na realidade, antes da gente entender um pouco, mas simplificando para vocês, o que é reforma tributária, né? Então, reforma tributária, basicamente, é a substituição da forma como a gente tinha anteriormente de apuração de tributo. Que anteriormente a gente tinha PIS e COFINS, a gente ainda tem, né, PIS e COFINS, ICMS e ISS, e a gente tem o IPI. E aí a ideia com a reforma tributária é justamente eliminar o PIS e COFINS e criar esse novo imposto chamado CBS, certo? E eliminar o ICMS e o ISS e criar o chamado IBS, tá? E o IPI, ele vai trazer como imposto seletivo, que é o que eles estão chamando de imposto do pecado nessa reforma tributária, de trazer, como a gente usa o termo na economia, de externalidades, onde é que ele vai majorar coisas que eles precisam desincentivar o consumo. E aí, com isso, a gente vai criar, o governo chama isso de IVA dual. Então, basicamente, o que é que a reforma tributária traz? Ela traz a reestruturação tributária, mudando a forma de tributação como a gente conhecia antes, para uma nova forma de tributação concentrada em dois tributos, que basicamente vão ser CBS, que substitui PIS e COFINS, e o IBS, e, consequentemente, o imposto seletivo, traduzindo nesse IVA dual, certo? Então, em linhas gerais, que eu acho que tipo, o principal ponto que vocês precisam entender não só muda nome e não só muda a abreviação de tributo, tá? A gente vai entender e vai verificar o como isso muda o contexto, inclusive da forma como a gente apura tributo e da forma como a gente precifica, beleza? E aí um pouco, né, tipo, como é que tá esse calendário da reforma, tá? Então a gente está em 2025, certo? 2025, a gente costuma dizer que é hora de planejar, é hora da gente entender o que é que vai ser essa reforma tributária, certo? Em 26, o jogo já começa, então já começa com um teste operacional de IBS e CBS, certo? E aí a gente já precisa começar a avaliar, porque mesmo com o teste operacional, vocês não vão sentir no primeiro momento impacto tributário, mas já começa um modelo de projeção e de entendimento como é que vai ficar o comportamento tributário. Em 27, a gente tem o fim do PIS e da COFINS, e a gente tem o CBS, certo? Ativo, e aí a gente vai ter um primeiro impacto de preço já em 27, porque a gente muda a lógica do PIS e COFINS e passa a operar com o CBS, tá? 28 a gente tem aí um respiro, então 28 a gente vai estar acomodando basicamente essa mudança do PIS e COFINS para o CBS. E aí, aí começa o rally, 29, 30, 31 e 30, e 32, onde a gente vai ter a introdução do IBS e a redução do ICMS e do ISS. Então, a cada ano, a gente vai estar reduzindo 10% de ICMS e aumentando 10% da alíquota de IBS para poder a gente chegar em 33 com a mudança completa do novo sistema tributário impactado e consolidado. Então, se a gente for olhar a linha do tempo, onde é que eu tenho impacto efetivo nos negócios? Eu tenho impacto em 27, eu tenho impacto em 20, de 29 a 32. O que é que isso significa, Pedro? Isso significa o seguinte: isso significa que, tipo, se eu tenho um contrato de longo prazo, se eu tenho negociações, eu preciso começar a enxergar isso de agora. E preciso começar a enxergar já de agora também quais são os efeitos que isso vão ser
trazidos aí pro meu negócio, para a partir daí a gente começar a entender o que é que eu vou precisar me organizar. Então a gente costuma dizer que 26 vai ser um momento de já se organizar, porque 27 entra a CBS e a gente tem várias particularidades que precisam ser cuidadas do ponto de vista operacional e financeiro nas empresas. Beleza? Então vamos continuando aí. Pessoal, eu vou tá passando conteúdo e a gente vai estar deixando espaço aí para pergunta no final aí da live, tá? E aí a gente deixa um espaço aí para a gente poder tentar avançar o conteúdo, que aí, como eu falei, né, é um conteúdo um pouco extenso, e se a gente, e assim, a gente não vai conseguir avançar tudo, mas a ideia é que a gente consiga trazer uma visão mais ampla aqui para vocês. Beleza? Então, o que é que a gente precisa entender da reforma tributária, certo? Então, o principal ponto que a gente precisa entender da reforma tributária é que a reforma tributária, ela está pautada em 6 pilares. E são 6 pilares que todo empresário precisa entender e compreender para poder identificar os impactos no seu negócio. Porque isso impacta a estratégia empresarial, isso impacta a margem, isso impacta a precificação, isso impacta a aquisição de cliente, certo? Isso impacta a manutenção de cliente. Então, os 6 pilares da reforma tributária, a gente está falando de nova formação de preço, a gente está falando de alíquota, a gente está falando de formato de apuração, a gente está falando de geração de débitos e geração de créditos, certo? E o combate à sonegação. O que é que a Receita vem inovar para poder combater a sonegação e, consequentemente, aumentar o grau de fiscalização. Então, quando a gente está falando em combate à sonegação e aumentar o grau de fiscalização, não é só a forma como você apura, é a forma como você gerencia. Então a gente vai ver mais na frente que ela vai ter informação financeira e vai estar cobrando cada vez mais informação financeira das empresas. Beleza? E aí vamos avançando. Em relação à nova formação de preço, o que é que a gente tem, tá? Atualmente, a forma de precificar vai mudar. Por que vai mudar? Atualmente, a gente precifica com o tributo por dentro do preço. E com a mudança da reforma tributária, a gente vai começar a precificar por fora. Então, basicamente, hoje, eu pego minha margem de lucro lá, tipo, eu pego meu custo de despesa e margem, certo? E divido por um menos alíquota de tributo. A gente faz o que a gente chama de markup. E o que vai acontecer com a reforma tributária é que eu vou começar a precificar por fora. Então, eu vou multiplicar, ao invés de eu dividir, eu vou multiplicar pelos tributos efetivos ali que vão ser impactados com base na reforma. Então, a forma de precificar, onde eu coloco o tributo por dentro do preço muda, e aí a justificativa da receita para da receita para esse tipo de forma de precificar é que a precificação vai ficar mais transparente. Eu acho que vocês alguns já devem ter contato aí com a forma de precificar em outros países que geralmente o tributo está por fora. Tem o valor sem tributo e o valor com tributo. Então, isso no Brasil a gente não tinha muito esse contexto. Então, a gente vai começar a ter o preço com tributo e o preço sem tributo. E aí a gente começa a identificar quais são os créditos e os débitos gerados em cada operação, tá? Então, o primeiro ponto que a gente precisa entender é a forma de precificar vai mudar, a forma como você vai passar seu preço para o seu cliente e como você vai receber o preço do seu fornecedor vai mudar também. E isso vai, consequentemente, vai fazer com que você enxergue qual é o custo efetivo sem tributo e qual é o seu preço de venda efetivo sem tributo, tá? E aí aqui é mais ou menos aqui, se a forma de tributo muda, se a gente pegar aqui esse exemplo cru aqui, eu tenho um aumento só aqui de partida de preço de quase 11,01%. Então só da gente mudar e só de eu majorar as alíquotas, eu posso ter impacto no preço, tá? E aí, consequentemente, precisa fazer estudo de custo, despesa e margem, todos os impactos de reflexo. Mas assim, esse exemplo é muito mais para ilustrar para aqui, por exemplo, atualmente onde eu tenho custo, despesa e margem de lucro, considerando 13% aí de tributo, aqui eu peguei lucro presumido de transporte, a gente vai para um preço final aí de 1.152 e com a reforma a tendência é que a gente chegue aí a 1.276, tá? A gente depois vai detalhar um pouco mais a questão dos conceitos de crédito e a questão dos impactos também na parte de custo. Beleza? E o que é que isso significa para a sua transportadora, né? Que todas as empresas precisam reprecificar seus produtos em 7 janelas de tempos diferentes. Como eu falei para vocês lá, a gente vai ter uma primeira janela ali em 27. Então, por exemplo, dentro daquele calendário a gente começa a detalhar um pouco mais, né? Então, dentro dos períodos de transição, eu tenho aqui 26 sem alteração, mas eu tenho as alíquotas teste, tá? Aí 27 eu tenho a extinção do PIS e COFINS e eu tenho a introdução ali da CBS, tá? E aí, consequentemente, eu começo a ter as alterações de alíquota em 29, 30, 31, 32 e 33.
Então, a partir desse movimento de transição, a gente vai ter sete janelas de reprecificação, sete entendimentos diferentes de como a gente vai operar o negócio, tá? E aí, como eu falei, né? Tipo, mais uma vez eu trago aquele quadro, voltando para a linha do tempo da reforma. 27 nada acontece. Quer dizer, 27 desculpa, vem a introdução da CBS. 28 nada acontece. 29 para até 33 começa o novo Rally da Reforma. Beleza? Então, o principal ponto que vocês precisam enxergar é que a gente vai ter janelas de reprecificação. Então, se eu errar nessa precificação, isso pode custar uma perda de mercado. Se eu errar nessa precificação, meu concorrente que está precificando corretamente, ele pode tomar mercado. Então, a precificação e o impacto nos preços é muito importante para a gente se manter competitivo no mercado, tá? Alíquotas. Então, o segundo pilar aí que a gente vai tratar está muito relacionado às alíquotas. Então, é importante a gente entender que, não, matei PIS e COFINS, matei ICMS e ISS, só geraram duas novas alíquotas. Porém, nesse período de transição, a gente vai ter uma convivência com vários tipos de alíquotas diferentes até a gente começar a ter uma estrutura tributária única, tá? E aí a estimativa aí é que a gente, com a reforma tributária, a gente vem a ter 33.422 alíquotas possíveis, porque cada estado tem sua alíquota, cada município tem sua alíquota, as reduções vão ser gradativas, então a gente vai concorrer aí com vários cenários tributários aí. E aí isso pode gerar aí quase 33 mil alíquotas diferentes. O discurso do governo é que vai simplificar, mas antes de melhorar, vai piorar muito. Então a gente vai ter aí uma necessidade de entender esse contexto, de estruturar isso para a gente poder ver os impactos no negócio da gente, tá? O segundo ponto é que a gente vai ter alíquotas reduzidas, né? Então, tem alíquotas reduzidas para algumas prestações de serviço, certo? E principalmente para alguns tipos de serviço, como a gente está falando, para esse serviço de advogado, administração, engenheiro, contabilidade, os serviços de educação, dispositivo médico, acessibilidade, medicamento, alimentos destinados a consumo humano, então também vai ter uma redução. A gente também vai ter alguns produtos isentos, como é o caso de cesta básica, então temos alíquotas também que vão ser zeradas em algumas situações, tá? E aí, como a gente falou, né? Tipo, produtos hortícolas, frutas, ovos. Então, a gente tem 100% aí de redução de alíquota, como eu falei, algumas isenções, tá? Então, aí a gente já começa a identificar também onde é que vai afetar a economia, certo? E aí eu trago um exemplo aqui de como é que vai ser essa convivência de alíquota dentro do cenário de frete. Aí eu trago um exemplo aqui para o frete interestadual, que é onde a gente tem geralmente aqui, quando a gente está partindo do Nordeste, uma alíquota de 12%. Alguns fazem débito e crédito e outros fazem aquele crédito presumido. Mas aqui eu quero chamar a atenção para a alíquota efetiva total, tá? E aqui eu faço uma gradação de onde está concentrada a tributação, certo? E como é que isso vai se comportando em termos de o que é que vai sendo extinto ao longo do período. Então, por exemplo, se a gente for pegar o exemplo do ICMS aqui, eu tenho 26 sem alteração, 27 sem alteração e 28 sem alteração. A partir de 29 começa a reduzir a alíquota de ICMS. Então, vai para 10,80, 8,64, 6,05, 3,63. E em 33 o ICMS é extinto e a gente passa a ter o IBS. Então, o IBS ele vai aumentando gradativamente. Ele começa com 1,87, vai para 3,74, 5,6, 7,47 até chegar a 18,68. Então, quando a gente fala de convivência de regimes e alíquotas distintas, a gente vai vendo que tipo, a transição é gradual. Diferente do PIS e COFINS, que ele migra para a CBS já em 27, a gente tem o ICMS e o ISS sendo migrado de forma gradual. Então, o quanto isso impacta na minha precificação? O quanto isso impacta no meu custo? Porque o CBS vai ter um sistema mais amplo, o ICMS já tem um sistema mais restritivo de crédito. Então, minha precificação vai precisar mudar, porque minhas alíquotas efetivas, consequentemente, também vão mudar, tá? Então, é importante a gente ter esse quadrinho, esse cenário, para poder entender como isso impacta o dia a dia da gente. Beleza? E aqui a gente traz, né, um exemplo, basicamente, o impacto de precificação de serviço de transporte aqui, trazendo lucro presumido. Então, a gente começa a ter algumas análises aqui, trazendo aqui o preço atual com tributos, naquela situação do por dentro e por fora, a tributação atual por dentro, e aí a gente tem o preço líquido de tributo. Se eu só pego esse preço líquido de tributo e agrego o IVA, que é o imposto por fora, a gente tem um preço total após reforma de quase R$ 11.000, um aumento efetivo no desembolso de 11,82%.
Então, se eu fizer só a conta burra aqui, a gente tem um impacto efetivo de 11,85%. Esse exemplo ainda está desconsiderando os possíveis créditos que a gente teria para poder abater essa tributação. Mas isso é o que pode acontecer com a maioria das empresas, se elas simplesmente só mudarem a regra de tributação do por dentro e por fora. Então, onde é que tem a oportunidade? Se a gente sabe precificar correto, a gente vai conseguir passar o preço certo para o nosso cliente. E, consequentemente, vai ter empresa que ainda assim vai passar o preço errado para o cliente e, consequentemente, com o preço errado, ou ela pode estar espremendo a margem dela e ela vai deixar de ser competitiva, ou ela vai estar com um preço muito majorado e, Para ir consequentemente... para São Paulo. Acho que tem alguém aí com o microfone aberto. Rapidinho, deixa eu só... Foi. Então, assim, se a gente só olhar dentro de uma perspectiva de majoração de alíquota, possa ser que o preço da gente fique fora, ou então que a gente precifique e continue cobrando lá do cliente da gente os mesmos 10 mil reais que a gente cobrava antes da reforma, tá? E aí, o que é que vai acontecer com o lucro presumido, né? Que é outro ponto importante. Então, o lucro presumido, basicamente, ele vai se extinguir a forma de apurar hoje. Hoje, o PIS e COFINS sobre o lucro presumido, a gente paga 0,653. Então, o PIS e COFINS, o PIS e o COFINS vai ser extinto e o IBE e o CBS, desculpa, ele vai ser regra geral, independente se for lucro presumido ou lucro real. Então, o lucro presumido, ele só vai fazer sentido se a margem de lucro da empresa for muito atrativa. Então, as empresas de lucro presumido vão precisar, de fato, começar a rever seu regime. E quem está no Simples Nacional também. Por quê? Porque quem está no Simples Nacional hoje vai ter na própria regra, a gente vai ver mais na frente, que não vai estar não vai estar com a geração de crédito. Quem opera em transportadora geralmente opera lá na cadeia de B2B, e o B2B provavelmente vai precisar consumir esses créditos para poder abater a tributação na saída. E o Simples Nacional vai limitar muito a geração de crédito. Então, o lucro presumido, como é hoje para fins de PIS e COFINS, ele vai ser extinto. A gente só vai ter o lucro presumido para fins de imposto de renda e contribuição social mantido. Mas para fins de PIS e COFINS vai ser como se fosse uma apuração de PIS e COFINS no lucro real, que é o que a gente chama de regime não cumulativo, tá? E aí, o que é que isso significa, né? Para a transportadora, a gente traz aqui, né? A gente significa que a gente efetivamente vai ter um aumento de preço para cliente intermediário, significa perda de margem. Então, essas são as expectativas aí que a maioria das empresas elas estão tendo em relação à reforma tributária. E aqui eu trago um estudo para vocês da Confederação Nacional do Transporte, que elas também rodaram uma pesquisa aí com quase 300 empresas, e a expectativa é que, de fato, a reforma tributária ela vai aumentar a carga, e muita gente, tipo, tá com a noção acertada que, tipo, ela vai criar mais imposto. Ou seja, que os outros não vão ser excluídos. E, de fato, assim, o que é que as pesquisas estão apontando e o que é que também o cenário tributário, e quando a gente faz conta, aponta que de fato a gente vai ter um aumento e incremento de carga tributária e no final do dia, aumento e incremento de carga tributária só tem duas pessoas que vão pagar a conta, ou o consumidor na fase final, ou as empresas achatando lucro, tá? Então, o cenário é um cenário que, de fato, a gente precisa se debruçar, a gente precisa entender e precisa entender quais são os efeitos reais, porque vai impactar. Não, tipo, não tem essa fórmula. Algumas cadeias de produção, como indústria, podem ter uma redução de carga tributária, mas, consequentemente, é pouco provável que ela repasse essa economia. Então, a tendência é que as próximas etapas da cadeia sejam impactadas. Então, a gente tem aí um cenário bem preocupante se a gente não começar a fazer conta, não começar a entender como isso afeta a nossa margem, tá? E aí, como eu falei, né, a gente precisa reavaliar o planejamento tributário, a gente precisa entender se a forma que eu estou tributando hoje é a mais adequada. A gente precisa entender qual é o impacto real da reforma nos nossos negócios e o que é que a gente pode reavaliar e até reestruturar nosso cenário e nosso modelo tributário para a gente poder conseguir trazer mais efetividade aí, nesse contexto, certo? E aí, forma de apuração de tributos, né? O terceiro pilar que a gente vai tratar agora. Então, a forma de apuração de tributos, ela vai mudar. Então, como a gente viu, hoje dentro do lucro presumido, eu tenho o que a gente chama de regime cumulativo, onde eu pago a alíquota de 0,653, e no lucro real eu tenho o que a gente chama de regime não cumulativo, onde eu me credito dos custos, das despesas e dos insumos gerados pelos meus fornecedores, tá?
E aí, com a reforma tributária, o regime cumulativo ele deixa de ser aplicado, ele passa a ser extinto, certo? Então, quando a gente está falando de reforma tributária, eu tenho a extinção de regime cumulativo para basicamente duas situações: o PIS e COFINS no lucro presumido e o ISS, que o ISS hoje também é regime cumulativo, eu pago uma alíquota sobre o faturamento. Então, o regime cumulativo a CBS, ela vem com um regime não cumulativo, certo? E o IBS também com regime não cumulativo. E esse regime não cumulativo vai ser aplicado para ambos os tributos, tá? É, E aí a forma de apuração de imposto, basicamente, vai ser débito menos crédito. Então, tudo que eu tiver os débitos apurados, as alíquotas novas, que vai dar lá, quase está dando 27,98%, eu vou abater todos os créditos tomados da cadeia anterior. E aí eu vou chegar ao meu valor a pagar. Que hoje essa é a forma de quem é lucro real está acostumado a apurar por PIS e COFINS. Mas quem é presumido não está acostumado a apurar dessa forma, não está acostumado a fazer o controle correto dos insumos e dos créditos que a gente tem disponível para poder tomar. Então, o lucro presumido hoje é um percentual de tributo sobre faturamento e vai lá e paga aquele e recolhe aquele valor no final do mês, tá? E aí, o outro ponto, né, a diferença entre preço e custo. Então, uma coisa também que a gente vai começar a enxergar que preço é o valor efetivamente que eu pago, é o valor que eu desembolso, que eu desembolso lá para o meu fornecedor, e o custo é o valor que efetivamente eu tenho de, de, de preço líquido, de preço sem os tributos. Por quê? Porque o custo eu desconsidero do preço, eu tiro do preço o que eu me recupero. E aí, no cenário de não cumulatividade, eu vou me recuperar dos tributos e, consequentemente, o meu custo ele vai ser o custo, o preço total que eu paguei, menos os tributos que eu recolhi, menos os tributos que eu tenho de crédito para ser tomado, tá? E aí, mais uma vez, né, como eu trago aquele exemplo, que a gente tem um aumento do desembolso efetivo quando a gente olha nesse cenário, quando eu trago a perspectiva de o tributo por dentro e o tributo por fora, certo? Porém, eu tenho o preço de custo considerando os créditos. Então, aqui, ó, nesse primeiro exemplo, eu tenho um preço total da reforma aumentando 11,85%, porém, o meu custo efetivo, que é o meu custo de aquisição, ele aumenta 10,98%. Então, assim, não é um para um. Então, vai depender do cenário e de cada situação de cada empresa, para a gente poder entender qual é o aumento efetivo do custo na aquisição, tá? E aí, o segundo ponto, por exemplo, a gente tem aqui um preço de custo hoje sem crédito. Por exemplo, hoje eu contrato um serviço de advocacia e não posso tomar crédito ou então eu contrato um serviço contrato um sistema e não posso tomar crédito naquela aquisição para fins de apuração de débito e crédito. Então, por exemplo, vamos pegar um cenário aqui de uma licença de software, de uma mensalidade de software que eu pago ali R$ 10.000 e hoje eu não tomo crédito nenhum. Com o IVA, o meu preço total vai sair de 10 para 12. Porém, eu vou ter crédito. Então, esse crédito vai fazer com que eu abata do imposto da saída. Então, consequentemente, o meu custo ele reduz de 10 para 9,435. Então, eu tenho um aumento de desembolso de 20%, mas nesse caso eu tenho uma redução de custo efetivo. Por que redução de custo? Porque esse crédito do IVA, lá na saída, eu vou poder me abater dele e, consequentemente, fazer o débito e crédito naquela lógica, tá? Então, com outra perspectiva que a gente tem que começar a entender, começar a fazer conta de qual é o meu preço efetivo hoje que eu compro no meu fornecedor e qual vai ser meu custo no cenário pós-reforma, tá? E alguns produtos e serviços terão um custo mais baixo, mesmo com preço maior. Então, como a gente trouxe aqui nesse exemplo, por exemplo, produtos e serviços hoje que a gente não toma crédito, mesmo com um preço maior, a gente vai ter um custo menor. Por quê? Porque eu vou poder me creditar dos tributos que antes eu não me creditava dentro da lógica da reforma tributária, tá? E aí, o outro ponto é a geração de débitos tributários dentro do quarto pilar. A gente está falando aí de geração de débitos tributários aí na reforma, tá? E aí, quando a gente está falando de geração de débitos, então tudo que você vender de produto ou serviço que prestar, você vai ter tributação, inclusive não só sobre o que você vende. O que é que a reforma tributária traz sobre inovação? Traz como inovação tributária. O CBS e a IBS, ele vai alcançar atividades antes que não eram tributadas em algumas situações, como, por exemplo, locação. Então, locação não era tributada, certo? Nem por ISS, nem por ICMS. E agora a locação vai ser sim tributada pelo IBS. Então, o PIS e COFINS, a locação já era tributada ali, geralmente lucro presumido em locadores pagava 0,653, e agora com a CBS e IBS ela vai pagar os 27,98%.
Então a gente antes tinha uma isenção aí, não tinha uma tributação de locação para fins de ISS e ICMS, e agora vai ser tributado vai ser tributada total. Mútuo oneroso. Então, por exemplo, quando a gente está falando de mútuo, que antes só era tributada para fins em algumas situações, para fins de imposto de renda, lá quando gerava o resultado do mútuo financeiro, certo? A gente não tinha tributação nem de PIS e COFINS, nem de ISS, muito menos de ICMS, que não é uma circulação de mercadoria, e agora a gente vai ter a tributação de IBS e CBS. Instituição onerosa de direito real. Então, tipo, quando eu estou falando de, tipo, quando eu gravo um direito e tenho eu onero esse direito, consequentemente, também vou ter tributação. E aí a gente vem, esses são os principais destaques, que coisas que eles não tributavam, que antes eu não tributava. Então, por exemplo, se eu loco um caminhão, se eu loco uma empilhadeira, que antes eu não tinha um custo, que antes o fornecedor não tinha um custo de ISS nem de ICMS, agora o fornecedor vai passar a ter esse custo, e, consequentemente, esse custo vai impactar na minha formação de preço de venda, porque às vezes eu preciso de empilhadeira para poder fazer movimentação de carga no meu cliente, eu estou com empilhadeira ali para poder fazer movimentação de carga no meu depósito. E às vezes boa parte dessas empilhadeiras são locadas. Então, até para a gente começar a avaliar se decisões como locar ou adquirir, adquirir ou locar, o que é que faz mais sentido. Então, são coisas que a gente vai precisar começar a observar, porque tem dentro da cadeia de valor do nosso negócio, tem vários fornecedores que podem ser impactados pela reforma e, consequentemente, o meu preço final vai aumentar. Beleza, vai aumentar meu preço, mas será que meu custo também aumenta? Não sei, tem que entender a cadeia de valor de cada empresa para poder entender como é que começa a composição, tá? Mas vamos lá, vamos continuar, né? E o que é que acontece com os benefícios fiscais também, tá? É, é o fim do crédito presumido de ICMS. Então, quem opera hoje com transportadora no crédito presumido de ICMS, a gente vai ter o fim do crédito presumido. E um ponto também oculto que impacta muitas operações hoje, elas estão pautadas em benefícios fiscais regionais. Então, o que é que acontece? A partir do momento que eu tenho o fim dos créditos presumidos e dos benefícios fiscais que eu tenho nos estados, talvez influencie e impacte muito a malha logística, porque tipo, a logística hoje ela é estruturada em função dos benefícios fiscais que as empresas têm. Então, por exemplo, tem empresa que tem central de distribuição no Nordeste, tem indústria no Nordeste, e aí, consequentemente, muitas dessas empresas estão alocadas aqui por conta do benefício fiscal. E às vezes o benefício fiscal é atrativo, e aí a gente tem o deslocamento dessas operações. Com o fim dos benefícios fiscais, talvez altere, talvez eu tenha empresas voltando para seus estados de origem e, consequentemente, eu tenha também uma situação que impacte diretamente o transporte. Porque se eu tenho toda uma malha de transporte estruturada, baseada na logística, que hoje a logística é baseada de acordo com os incentivos fiscais do que a gente tem disponível no país, o que é que isso pode acontecer estrategicamente para quem opera com frete interestadual e para quem opera com frete saindo de uma indústria de Pernambuco para São Paulo? Que às vezes a indústria na realidade, ela é originária de São Paulo e está em Pernambuco, tá no Nordeste, está em Pernambuco para aproveitar incentivo fiscal. Então, a gente tem um risco estratégico e tem um risco aí também de reestruturação dessa malha logística que a gente tem hoje no Brasil. Então, é uma coisa para a gente ficar atento, porque isso aí pode impactar muito, principalmente mercado das transportadoras, tá? Então, é uma coisa também para tentar e entender, até para você entender, pô, esse meu cliente que está aqui nessa região, ele está aqui pelo benefício fiscal, mas será que quando acabar o benefício fiscal, será que, tipo, como é que ficaria essa conta? Vai manter, não vai manter? Uma das coisas que a gente discute muito é muito difícil você desmobilizar uma indústria. Porém, um atacado ou então a distribuição, acontece que ela pode mover para qualquer lugar e que seja mais atrativo. E hoje a atratividade, principalmente no Nordeste, está muito pautada em incentivos fiscais. E aí a gente vai ver o que a gente tem lá, que é a lei do destino, que basicamente o imposto ele vai para onde vai ter o consumo final lá, o consumo final ou então o destino final da mercadoria, tá? Ou do serviço. E aí, mais uma vez, né, a gente precisa estar, vou trazer para vocês essa janela para vocês entenderem que tem uma timeline acontecendo, tem uma agenda acontecendo, tem um rally da reforma tributária acontecendo. E a gente precisa entender que a gente
a gente está em 25, já já é 27. Então, a gente precisa começar a planejar, precisa entender impacto, precisa começar a fazer planejamento de longo prazo, baseado nesse novo contexto tributário, tá? E aí, um outro ponto é o princípio do destino, né? Que esse princípio do destino é uma das coisas que, como eu falei para vocês, impacta muito a malha logística e a forma como é operada a estrutura de transporte da gente. Por quê? Porque a tributação ela passa a ocorrer no destino da operação. A gente vai ter a eliminação da famigerada GNRE, né? Então, é um ponto aí que hoje transportadoras que não têm filiais em determinados estados embarcam naquele estado, ela precisa recolher GNRE, certo? Ele vai unificar a cobrança entre os estados e vai reduzir a burocracia. Então também vai até as filiais que a gente tem criada para estados, para emissão fiscal, para emissão de CTE e não recolhimento da GNRE, vão precisar ser revistas. Então é um outro ponto também que impacta e um outro ponto também, ao meu ver, melhora operacionalmente, mas também é um ponto que a gente precisa rever e entender qual vai ser o impacto dessa questão da, do princípio do destino, tá? E o outro ponto que a gente vai falar, o quinto pilar, ele está relacionado à geração dos créditos tributários, tá? O que é que a gente tem de crédito tributário? E é importante vocês saberem, quando a gente está falando de crédito tributário, volta para aquele exemplo que eu falei lá, do custo versus preço. Então, a gente entender o que é que gera crédito tributário para o negócio hoje de transporte é fundamental, porque muda a forma como a gente apura, principalmente quem está acostumado a operar no regime de lucro presumido. Então, quem está acostumado a operar no regime de lucro presumido, que hoje não está acostumado a essa questão de crédito, de entender qual é o custo efetivo das aquisições efetuadas, precisa mudar um pouco vai precisar mudar um pouco esse entendimento e mudar esse mindset de crédito, tá? E aí a gente está falando de base de crédito. Então, com a reforma tributária, ela traz um princípio do crédito amplo. O que é o crédito amplo? Então, no final do dia, tudo vira crédito. Então, tudo que pagou CBS e IBS na cadeia anterior acaba virando crédito para a empresa, né? Para a empresa dentro dessa nova lógica de não cumulatividade, tá? Então, quando a gente está falando de crédito amplo, como é que é o cenário hoje, tá? Então a gente tem um cenário aí de PIS e COFINS, que na transportadora a gente tem combustível, pneu, peça para manutenção, serviço utilizado na prestação, despesa com aluguel, despesa com depreciação de veículo, serviço de telecomunicação, isso tudo gerando crédito de PIS e COFINS. Aí eu tenho material de escritório, despesa administrativa, despesa comercial, demais serviços que não geram crédito, certo? O ICMS hoje é uma particularidade de cada estado, então a maioria dos estados permite crédito de combustível, certo? Crédito de pneu, peça de manutenção vai depender de estado para estado. Eu não me acredito para fins de ICMS de nenhum serviço utilizado na prestação, não me acredito de material escritório, despesa administrativa, é, nem de despesa comercial. Serviço de telecomunicações também não me acredito, tem só um ajuste aqui, uma correção, tá? Compra de ativo, hoje eu me acredito naquela razão, dependendo do estado, de 1,48 AV, né, que é aquela questão na compra do imobilizado. E com a reforma, o que é que a gente vai ter? Eu vou ter o IVA dual com CBS e IBS permitindo tomar crédito de boa parte, assim, de quase a totalidade de quase a totalidade dos gastos que a empresa tem. Então, assim, a única coisa que não vai permitir crédito é aquele que não tiver sido pago CBS ou IBS na cadeia anterior, que é o que a gente vai ver mais na frente, tá? Então, assim, muda um pouco a lógica. Então, tipo, no CBS e IBS, a inovação é que vai ser permitido tomar crédito de quase tudo. Porque eu falo quase tudo porque vão ter algumas situações que o crédito não vai ser permitido ou aquele crédito vai ser reduzido, tá? Vamos lá. Então, o crédito de combustível ele está mantido, certo? As alíquotas de CBS e IBS. Então, a legislação ela mantém o regime monofásico para fins de combustível. E aí, combustível, eu vou conseguir continuar, eu vou conseguir tomar crédito de CBS e IBS na alíquota cheia. E aí é um ponto que, tipo, o crédito, a gente vai ver mais na frente no split payment, que o crédito ele só pode ser tomado se o fornecedor pagar o tributo. Quando a gente está falando de combustível, o combustível ele vai ser pago na primeira etapa da cadeia. Então, consequentemente, quando o posto vender para a transportadora, quem pagou já foi a refinaria, ainda já foi a distribuidora lá, já pagou o imposto de combustível. E aí vai ter o que a gente vai ter o crédito amplo lá do combustível para as transportadoras, tá? Então, o crédito está mantido de CBS e BS, que era uma grande preocupação, que ainda não estava claro. Mas aí, recentemente, a gente teve aí a questão da manutenção dos créditos dos combustíveis.
E isso aí também traz uma, pelo menos uma segurança, né? Tipo, combustível é o maior insumo que a gente tem nas transportadoras, e aí se não permitisse um crédito amplo, então se esse crédito fosse reduzido, podia impactar muito a tributação das transportadoras em si. E aí também o que é que a gente tem, né? Como eu falei, quase tudo vai gerar crédito, nem tudo vai gerar crédito na proporção do CBS e IBS, porque também vai depender do regime tributário de quem compra e de quem vende, certo? Qual é o grande ponto? Então, quando eu tenho fornecedores, quais são os principais fornecedores que não geram crédito, tá? É, eu vou ter Simples Nacional e MEI, certo? E aí o que é que eu tenho aqui? Quando o fornecedor não gera crédito, o cliente também não aproveita o crédito integral, não aproveita o crédito integral, certo? E aí fornecedores que geram crédito, que é lucro presumido e lucro real, certo? E o Simples Nacional em regime regular. Então eles criaram um novo regime que a empresa pode ser Simples Nacional, mas ela pode entrar no regime regular de CBS e IBS. Se ela entra no regime regular de CBS e IBS, ela consequentemente também vai pagar CBS e IBS e vai repassar esse crédito. Então, ela aumenta o preço e repassa o crédito de CBS e IBS para quem está adquirindo, certo? E aí a gente vai ter o aproveitamento do crédito se lucro real ou presumido, tá? Um ponto interessante é o que é que a gente tem aqui. Hoje, quando a gente está falando de aquisição de autônomo, MEI e Simples Nacional por parte de transportadora, a gente hoje tem algumas regras, né? Então, do autônomo eu só consigo tomar crédito de 75%, MEI e Simples Nacional também. Na reforma, autônomo e MEI, ela traz um texto que autônomo e MEI vai permitir um crédito presumido também, só que ela não diz qual é o percentual desse crédito presumido ainda. Ela diz que esse percentual ele vai ser divulgado no mês de setembro de cada ano. Então, esse percentual vai ficar meio que a critério da Receita Federal e do governo para definir se definir qual o percentual que as empresas vão poder tomar de crédito, certo? Quem é Simples Nacional, como eu falei, vai ser o imposto destacado ou a opção pelo regime regular. Então, por exemplo, quem é Simples Nacional hoje tem uma partição de tributo. E aí você vai poder tomar crédito do, é, do tributo destacado pelo Simples, certo? E aí, se o Simples optar pelo regime regular, você vai poder tomar crédito do valor integral da CBS e IBS pago, certo? E lucro real e presumido, a gente mantém a possibilidade de crédito de 100%. Um outro ponto bem importante que a gente vai ver mais na frente é a questão do documento fiscal, certo? Então, hoje, eu tenho muitas operações, principalmente quando a gente está falando de subcontratação, que hoje a gente toma o crédito e a gente faz a operação com contrato de frete. Então, quando eu tenho a subcontratação, o contrato de frete é elemento suficiente para eu poder tomar os créditos de PIS e COFINS. A partir de agora, a partir da reforma, eu só vou poder tomar crédito com documento fiscal. Então vai ter que ter um controle de quem subcontrata frete, de MEI simples e quem é lucro real de empresa de lucro real e presumido desse documento fiscal, porque só vai gerar crédito o que tiver destacado no documento fiscal e só vai gerar crédito o que o fornecedor pagar o recolhido de tributo. Então a gente precisa começar a entender como é que está a estruturação hoje, quais são os documentos fiscais que a gente recebe, quais são esses contra-CTS, que são os CTS que vão ter que começar a ser emitidos por meio simples, lucro real, para a gente adequar toda a nossa cadeia de fornecedor, tá? Então, isso é um ponto que a gente precisa. Isso é um ponto que a gente precisa atentar e começar a diagnosticar e mapear quem são os fornecedores hoje que eu ainda não tenho um documento fiscal emitido. Então, a gente vai precisar começar a entender, começar a mapear e começar a estruturar essa análise para poder começar a criar, inclusive, homologar fornecedores de forma mais diferente, que já é tranquilo, né? Você contratar terceiro e ainda começar a botar um monte de exigência, mas assim, a regra do jogo vai ser essa para todo mundo. Então, o mercado vai precisar regular, o mercado de transporte vai precisar regular essa organização dos terceiros, dos agregados, tá? Vamos lá. E aí, o que é que a gente tem que fazer, né? Primeiro, a gente precisa identificar o regime tributário dos clientes. Por que é importante eu identificar o regime tributário dos meus clientes? Para eu poder identificar qual é o cliente que eu vou ter crédito gerado para ele. Porque, vamos lá, se você transporta para um cliente que é simples nacional e ele vende lá para o consumidor final, o repasse e a oneração da carga tributária com a reforma tributária só vai representar um aumento de custo para ele.
Mas se você opera com um cliente lucro real, lucro presumido, provavelmente você vai ter um aumento, mas consequentemente ele vai se aproveitar daqueles tributos, certo? A gente precisa definir o regime tributário adequado para a sua empresa e para o cliente, certo? Então você precisa entender, tipo, do cliente você não tem muito o que manobrar, mas o seu regime, se você está no simples, você vai precisar entender se você vai ser simples e regular ou vai manter no simples e gerar um crédito limitado. E se você está no lucro real, você tipo, vai entender o que é que você vai gerar de crédito e o lucro presumido muda muito aquele mindset, né? Então, negociar também com seus fornecedores para optarem pelo regime tributário mais adequado da sua empresa. Então, você vai para a sua empresa. Então, você vai começar a ter que analisar qual é o regime tributário do seu fornecedor para saber o que é que ele gera de crédito efetivo para você. Porque se eu tenho um fornecedor que gera crédito limitado, consequentemente, você vai abater aquele crédito limitado, certo? E um outro que é um desafio grande, começar a mapear quem são esses fornecedores que não aceitaram mudar de regime tributário para poder começar a identificar a substituição deles. Então, assim, eu acho que o mercado vai gerar uma grande pressão nas empresas, certo? Principalmente nessa organização tributária, porque quem é grande só vai provavelmente adquirir de quem é regime tributário que gera crédito. Então, vai obrigar muita gente a se organizar, certo? E aí, o outro ponto é o combate à sonegação de tributos, né? Então, o que é que a gente tem no combate à sonegação de tributos? Eu acho que esse é um ponto bem interessante, por quê? Porque aqui é onde a gente vai precisar começar a cada vez mais profissionalizar nossas empresas, nossas transportadoras, tá? Então, o combate à sonegação de tributo, a gente tem o que a gente fala de crédito financeiro, que é quando a gente está falando que as empresas compradoras elas vão cobrar a emissão das notas fiscais e o pagamento dos impostos das empresas vendedoras. Então, o que é que vai acontecer aí quando a gente está falando de crédito financeiro? A empresa que está adquirindo o serviço ou o produto, ela só vai poder tomar crédito se o fornecedor pagar o imposto. Ou ela vai ter a opção de recolher o imposto pelo fornecedor e repassar o valor líquido de imposto para o fornecedor, certo? Para poder ela tomar o crédito e abater com o crédito da saída. Então, o que é que isso vai gerar? Se antes eu tinha aquele crédito, aquele fornecedor que não pagava imposto e às vezes fazia o financiamento das suas operações com o imposto, acaba isso. Porque, por exemplo, lembra aquele exemplo que quando eu pego e boto o imposto por fora e começo a destacar o imposto, eu tenho a visibilidade do imposto. Então, vai funcionar mais ou menos como uma redenção na fonte, principalmente para fornecedor grande. Porque o fornecedor, desculpa, o cliente grande, ele não vai ficar esperando você pagar seu imposto para poder tomar o crédito. Ele provavelmente vai reter e vai repassar o valor líquido do imposto para você. Então, isso é um movimento que vai acontecer principalmente hoje quem opera com cliente de grande porte. Então, vai começar a ter um movimento de retenção na fonte para poder começar a cobrar esse tributo na entrada da nota e repassar o valor líquido para o fornecedor. E cada vez mais a gente vai ter o afunilamento. Então, tipo, aquele cara que não paga tributo vai começar a ter perda de margem, vai começar a ter perda financeira. Quem precificar errado vai começar a ter perda financeira, porque antes, tipo, na situação anterior, na situação atual que a gente tem, se o cara precificar errado, não calculava o tributo certo e não pagava o tributo, ele só prejudicava, tipo, ele prejudicava o mercado e, consequentemente, ele fazia autofinanciamento com tributo, né? Então, e acabava tirando parte do mercado das empresas que conseguiam operar e que faziam conta efetiva de quanto custava o tributo. Então, agora a gente vai ter uma fiscalização. Então, o fisco joga nas costas do contribuinte a obrigação de fiscalizar a partir do momento que ele diz o seguinte, ó, tu só vai ter o crédito se teu fornecedor pagar. Se teu fornecedor não pagar, tu vai ter a opção de pagar por ele e repassar o valor líquido da nota sem os tributos que você recolheu por ele, tá? Que é o que a gente chama de split payment, né? Então, é o pagamento repartido. Então, o pagamento e o tributo, ele só vai efetivamente. Então, como é que vai funcionar o tão falado split payment? O split payment, mais ou menos, ele vai funcionar o seguinte. Pessoal, muita gente acha que isso está muito distante, tá? A gente está acompanhando, a gente foi, inclusive, para uma imersão de reforma em Brasília, e aí a gente teve lá contato direto com o pessoal da Serpa. A Serpa, para quem não conhece, é a empresa de tecnologia da Receita. E eles já estão aparelhados e já está pronto. Então, eles mostraram lá o sistema funcionando mesmo. Como é que o sistema está funcionando. E, tipo, lá uma demonstração do sistema. E lá ele já separa bonitinho. Ele já consegue mapear todo mundo que emitiu nota fiscal para aquele cliente. E o cliente já, e dentro do próprio sistema, ele já separa quanto é o valor do imposto
relativa àquelas operações. E aí ele já gera, já diz lá o que é que gera, quanto gerou de crédito, e só gera o crédito se ou o fornecedor pagar, ou o cliente pagar e reter aquilo ali, ou o fornecedor fizer o recolhimento. E aí sim vai liberar a possibilidade de crédito para compensar os tributos na saída, tá? E aí o split payment da reforma tributária já está em estágio avançado, né? Então, assim, isso aí, isso estava em 24, a gente viu agora recentemente, há 2 meses atrás, esse sistema funcionando de fato, não se engane, está avançado. Muita gente tem os céticos ainda que acham que não vai passar. É, a receita já está toda pronta, tá? A receita está pronta, as bases legais estão prontas, ainda tem muita coisa que ainda vai ser definida, mas eles vão fazer isso acontecer de um jeito ou de outro, tá? Então não se enganem, tipo, ah, não, isso vou esperar para 27, porque quando acontecer eu me preparo. Mas a gente já tem impacto e já tem a alíquota teste acontecendo em 26, beleza? E o outro ponto é contabilidade obrigatória, né? Então o que é que a gente tem? Não fazer contabilidade. O que é que vai ser? Só para vocês verem aqui, artigo 323 da lei. Caracteriza a omissão de receita ou ocorrência de operações sujeitas à incidência de CBS e IBS. Ocorrência de operações com bens materiais ou imateriais, inclusive direitos ou serviços, sem emissão de documento fiscal ou sem emissão de documento fiscal idôneo, certo? Saldo credor de conta caixa apresentado na escrituração ou apurado em procedimento fiscal. Então, por exemplo, se tu está com caixa credor, tipo, você teve pagamento pelo caixa sem a origem daquele dinheiro, isso vai ser fato gerador e já vai vir a conta para pagar, tá? Manutenção no passivo de obrigações já pagas ou cuja exigibilidade não seja comprovada. O que é que isso quer dizer? Adquiri combustível e não paguei nota por posto, então estou com saldo aberto e aquilo ali vai bolando. O que é que acontece? Eu estou mantendo um passivo de uma obrigação que não tem exigibilidade. Então, consequentemente, o que é que a Receita vai fazer? Ela vai pegar, vai lá e vai dizer, ó, tu tá mantendo um passivo aqui, quero cobrar CBS, CBS e tu. Já vai vir a conta para você pagar. Falta de escrituração e pagamento efetuado, ativo oculto e falta de registro contábil de documento relativo com bens materiais ou imateriais, inclusive direitos ou serviços. Então, a ausência de escrituração. Então, o que é que a gente tem aqui? Quanto mais eu tiver quanto mais se eu mantiver uma estrutura contábil inadequada, uma estrutura contábil que não represente a realidade dos fatos, isso vai ser motivo de fiscalização, isso vai ser motivo de lançamento de tributo de CBS e IBS, certo? E aí tem outro ponto aqui, ó, os valores recebidos ou informados por instituições financeiras, administradoras de cartão de crédito e de débito, entidades prestadoras de intermediação comercial em ambiente virtual, certo? É, superior ao valor das operações declaradas pelo contribuinte. Então, o que é que ele faz hoje? Hoje já tem situações que a Receita Federal já cruza cartão de crédito com faturamento. Então, ele vai começar a cruzar informação de cartão de crédito e outras fontes que ele está falando aqui de instituição financeira, banco, cartão de crédito, débito, até meio de pagamento. Então, tipo, tem algumas intermediárias ali que são meios de pagamento, elas vão começar a munir a Receita Federal de informação. Então, se a gente não tiver com essa informação muito bem arrumadinha na contabilidade, e quando a gente fala de contabilidade, a contabilidade é só o funil. A contabilidade ela só representa os fatos financeiros. Então, se eu não tiver com o meu financeiro correto, se eu não tiver com os controles adequados, se eu não tiver com um sistema muito bem implantado e muito bem redondo, isso vai gerar problema e o fisco vai vir atrás. E não se engane, eles estão aparelhados para fiscalizar. Então, quando a gente está falando que, tipo, que é uma reforma tributária, não é sobre contabilidade e não é sobre tributo, é sobre preço, margem, organização financeira, estruturação da empresa, coisas que a gente antes não cuidava, a gente vai precisar cuidar. Então, a gente vai ter uma fiscalização cada vez mais pesada e cada vez mais forte, que é um dos pilares aí que o governo defende, que é o combate à sonegação, tá? Opa! Então, como eu falei, né? Tipo, isso são dos principais pilares. E aí, assim, o que é que a gente tem, né? A gente tem o jeito errado de se preparar para a reforma, e é ficar parado. O segundo ponto é colocar os novos tributos sobre o preço atual, analisar apenas sua empresa e esquecer o impacto na cadeia, certo? E analisar apenas o valor do tributo e esquecer os impactos no negócio. Então, esse é o jeito errado de se preparar para a reforma tributária. E qual é o jeito certo, né? E o jeito certo é a gente ver preço de venda, então refazer preço de venda atual, entender a retirada de tributo, a gente rever preço de compra, então simular as alterações de preço de compra de cada fornecedor com base no novo modelo tributário.
obtenção de crédito, então analisar quais serão os créditos tributários que você vai ter direito na nova sistemática, entender a nova apuração, então realizar a apuração de débito e crédito, checando o novo valor de tributo a pagar, analisar os impactos do negócio sob perspectiva comercial e de resultado da empresa. Quando a gente está falando de de perspectiva comercial, entender quais são os impactos comerciais, entender como vai afetar meu preço, entender como afeta a renegociação dos meus contratos com os clientes e um diagnóstico e entender tipo, qual é o diagnóstico atual, quais são os próximos passos, como é que eu vou montar um plano. Então, a gente ter esse resumo geral de impacto e montar os próximos passos. O que precisa ser feito é fazer um passo a passo, fazer um planejamento para ir implantando a reforma de forma gradual. Porque não se engane, ela vai acontecer de um jeito ou de outro, certo? E 27 já começa a rodar a estruturação, a implantação do CBS. 26 a gente já tem teste, 27 começa a rodar 100% CBS. E aí começa, como eu mostrei para vocês, aquele calendário e aquele rally da reforma, tá? E aí, trazendo aqui um exemplo prático, né? E aí eu tentei trazer um exemplo mais próximo aí para o cenário de transporte. A gente tem aqui uma transportadora de carga aí com faturamento mensal aí de 3 milhões mais ou menos. Lucro real, eu coloquei aqui que 70% das operações são interestaduais, tá? E aí a gente tem a apuração atual, certo? A gente tem aí um total na reforma de 194 mil. E atual, antes da reforma, a gente tem 124. Então, tem uma diferença real de carga de quase 70 mil, isso mês, tá? E aí, quando a gente plota isso para entender que a reforma não é sobre pagamento de tributo, mas sim sobre margem de caixa, a gente começa a entender aqui alguns cenários. Primeiro, se você não fizer nada na reforma, aquele mesmo exemplo. Então, eu vou ter um aumento efetivo de custo, despesa e tributo. Por que custo, despesa e tributo? Porque minha despesa vai aumentar, meu preço e meu custo tendem a aumentar, por quê? Porque eu vou adquirir produtos mais caros, porque provavelmente os fornecedores vão reprecificar. Se eu não aumento minha receita, se eu só chegar lá com a implantação da reforma, manter minha receita com a mesma estrutura de custo, os meus custos vão aumentar, as minhas despesas vão aumentar. E, consequentemente, onde é que isso vai impactar? Isso vai impactar na minha margem. Então, fazendo a conta aqui, uma transportadora que fatura aí 3 milhões aí ano, e aí tem um lucro líquido final aí de 7% aqui na simulação, ela vai ter um impacto aí de quase 1.800.000 reais aí no ano, se não fizer nada na reforma, certo? E aí eu vou ter outro cenário da transportadora que vai repassar integralmente o custo para o cliente. Então ela vai pegar, vai aumentar lá o impacto, aumentou o impacto que ela calculou foi 10% e empurrou lá o impacto de 10% naquela situação que a gente viu do preço por dentro e por fora. A gente tem um aumento de custo de despesa e eu vou ter um aumento de custo de despesa e só aumentei minha receita. Eu vou aumentar meu lucro em 1 milhão. Mas será que o mercado e meu cliente vai aceitar uma diferença aí de quase 10% no meu preço de venda? E aí eu tenho uma situação de uma transportadora que efetivamente fez o estudo adequado da reforma. De fato, vai ter um aumento de preço, então a gente tem um aumento de preço aí de 6,5%. A gente vai ter um aumento de custo e é o quase neto. Eu anulo o efeito da reforma tributária, fazendo ajuste de preço e fazendo o estudo adequado da reforma. Então, assim, consequentemente, a gente vai ter um aumento de preço. Mas se você chegar para o seu cliente ele vai comprar da transportadora, ele vai comprar da transportadora que está repassando 10% do preço de venda, ou vai comprar da transportadora que está repassando 6,5% no preço de venda. E não vai ter aquela ou ele vai pegar e vai, não, vou comprar da que está passando zero. Só que essa que está passando zero, ela não vai durar muito tempo no mercado, entendeu? Então, quem não precificar corretamente, ele vai ter uma janela ali de sobrevivência, mas quem vai se manter mesmo é quem conseguir entender qual é o real impacto da reforma tributária no negócio, qual é o real impacto da reforma tributária na margem do negócio, do negócio de vocês, tá? E aí o que é que a gente tem, né? A gente tem aqui, para grandes transportadores, a gente de fato vai ter um aumento de carga tributária, aumento de custo, a gente vai precisar renegociar fornecedor, vai precisar renegociar preço de frete, vai precisar fazer essa revisão entre lucro presumido e lucro real. As cooperativas, a gente não vai ter incidência de atos cooperados, então, tipo, talvez um modelo de cooperativa seja algum caminho, tipo, entender como é que isso vai operar estrategicamente, certo? E a gente tem a parte dos autônomos, né? Então, os autônomos a gente tem um crédito presumido garantido, que antes era uma discussão, porém a gente não sabe qual é esse crédito presumido que vai vir. Hoje é 75% que gera de crédito para fins de PIS e COFINS, porém a Receita vai divulgar por ato normativo a cada final de ano, né? E aí o que é que a gente tem que fazer, tá? Então aqui, isso é o que é que a gente traz de plano, e é um plano prático para vocês, para poder começar a entender
o que é reforma econômica e o que é reforma estrutural dentro do negócio de vocês, certo? Então a gente tem análise, certo? O que é que tem que ser feito, qual é a solução que a gente pode trazer aqui e o que é que pode ser trabalhado em cada pilar de cada pilar aqui de reforma, tanto econômica como estrutural, tá? E aí depois eu disponibilizo, esse material vai ser disponibilizado para vocês e vocês vão ter essa listinha aí para ir trabalhando, tá? E o que é que a gente tem aqui em termos de linha do tempo, né? Então, a gente está nesse período aqui entre 24 e 25 que a gente precisa entender aí os impactos, entender quais são os impactos. A gente vai precisar aí, em toda a janela de tempo, analisar preço de compra, analisar preço de venda, análise de impacto comercial, análise de imagem e resultado atual, certo? A gente vai ter uma janela aí entre 25 e 26 que a gente vai ter que começar a fazer renegociação com o fornecedor, principalmente quando a gente está falando de contratos de longo prazo. A gente vai precisar treinar e capacitar toda a empresa. A gente vai precisar fazer o ajuste de situação bancária para a futura necessidade de capital de giro. Quando a gente está falando em treinamento e capacitação de toda empresa, por quê? O cara que compra hoje vai precisar entender de preço e custo. Quem vende vai precisar entender de preço e custo. Vai precisar entender como precificar. Então, tem coisas que a gente vai precisar repassar e treinar nosso time hoje que negocia, que vende. O próprio empresário hoje que às vezes está no front lá precisa entender essa estruturação, tá? Implantação de controle financeiro adequado. Então, tipo, o controle financeiro precisa ser estruturado, porque a partir de 26 é uma nova janela de tributação. Então, se eu não chego em 27 com minha contabilidade organizada, com minha estrutura financeira organizada, eu posso ter problema, inclusive, naquelas situações que a gente trouxe lá para vocês do que é que vai ser fato gerador de CBS e BS. A implantação e adequação do RP. Tem um RP parceiro que esteja junto com vocês aí para poder apoiar nessa migração da reforma é fundamental. E aí o pessoal da GW faz isso com excelência aí, principalmente para esse segmento de transporte. E a implantação e a estruturação de controles contábeis, que aí quando a gente está falando de controle contábil é reestruturar os controles contábeis e, e como está pautada a contabilidade hoje, para a gente poder ter mais segurança e ter uma apuração adequada. Então, fazer um trabalho muito próximo com a contabilidade para fazer com que isso aconteça de forma adequada, tá? E aí, as oportunidades que a gente, né, tem, né? Primeiro, é sair na frente da concorrência e se preparar de maneira assertiva. Ganhar eficiência operacional e de custo. Então, quando a gente está falando de eficiência operacional e de custo, não é só porque a reforma tributária está aqui, mas isso é uma coisa que tem que ser diário da gente, agenda diária de quem é dono de empresa. A gente vai ter a oportunidade de a gente precificar corretamente e ditar o mercado, dialogar com o cliente e fornecedor para rever preço e analisar seu cenário tributário atual, tá? Então, essas são as oportunidades. Então, assim, a reforma tributária traz muito desafio, mas também traz muita oportunidade. Se você entende o contexto, você sai na frente. É aquele negócio, quem chega primeiro bebe água limpa. Então, tem muita oportunidade na mesa para quem efetivamente se antecipar, tá? E o que a gente traz, né, a hora de agir é agora. Então, a gente está aqui, né, a gente está em 25 nesse período, para entender os impactos e preparar se preparar para cada um deles. A gente tem aí o período de transição em 26, a fase 2 aí, a troca do PIS e COFINS por CBS, como a gente falou, e a troca do IPI pelo Imposto Seletivo. Em 29 começa a fase 3 que é a troca de ICMS e ISS pelo IBS, tá? Então, a gente tem uma janela, tem uma timeline aí acontecendo. E se a gente só deixar para se preparar em alguma fase mais na frente, ou então deixar para depois, isso pode custar a sobrevivência da empresa de vocês, tá? E é o que vem por aí ainda, né? Então, já não bastava a reforma tributária, então a gente tem aí a PL da reforma da renda. Então, o ponto principal aí da reforma da renda, a gente não vai falar sobre isso hoje. Acho que depois aí fica como missão aí, junto com o Miquel, a gente trazer só para falar de reforma da renda. Mas, basicamente, o que eles estão instituindo aí é o imposto de renda mínimo, certo? Para quem tem rendimento superior a 600 mil reais ano, tá? E o que é que eles vão considerar como rendimento, né? Todos os rendimentos recebidos no ano calendário, inclusive tributados de forma exclusiva ou definitiva, e os isentos ou sujeitos à alíquota zero e reduzida. Então, basicamente, a PL da reforma da renda aí, ela vem para tributar distribuição de lucro, vem para tributar rendimento de aplicação financeira hoje, que só era feito de forma exclusiva e definitiva, e vai mudar e vai impactar muito a tributação na pessoa física, tá? Então, o tema de hoje não é isso, mas é importante a gente estar ciente que isso está acontecendo também. E isso a tendência é que aconteça a partir do ano que vem. Então, se a Receita divulgar isso até o apagar das luzes de agora de 25, isso pode ser implantado para 26. Então, é uma coisa que a gente tem que estar mapeado para a gente poder ver o que é que a gente tem de estoque de lucro para distribuir, para poder efetivamente conseguir
reduzir o impacto, porque o impacto vai vir de um jeito ou de outro, o que a gente pode fazer é reduzir, tá? E aí, se você não se preparar, você pode perder cliente, você pode ter falta de caixa e arcar com prejuízos gigantes. Então, quem se preparar vai conseguir reduzir o impacto, reduzir os efeitos. E quem não se preparar pode perder cliente, pode ter problema de caixa e arcar com prejuízos gigantes, tá? E aí, o que a gente traz aqui, né? A gente, se você quer se preparar para o futuro, a gente está aqui disponível para vocês, certo? Quem quiser bater um papo e quiser fazer um diagnóstico para entender como isso vai impactar o negócio de vocês, principalmente no que a gente está falando de reforma, e entender o que, é que a gente pode fazer agora para se preparar de forma efetiva, a gente deixa aí nossos contatos, tá? E a gente traz uma frase aí que a gente virou mantra da gente em todas essas lives, que sorte é o que acontece quando a preparação encontra a oportunidade. Então, quanto mais a gente se preparar, mais a gente vai encontrar as oportunidades de mercado e mais a gente vai ter negócios sólidos e fortes, tá? Então, eu acho que é isso, pessoal. Vou deixar agora um pouco esse espaço aí, vou deixar aí pelo menos mais uns 15 minutinhos aí para a gente poder bater papo. Eu vi aqui que tem algumas dúvidas aqui no chat, para a gente ir tentar respondendo algumas dúvidas aqui que vocês já pontuaram. E queria agradecer aí mais uma vez a oportunidade de estar aqui nessa noite aí, ter a atenção de vocês. Espero ter contribuído, espero ter conseguido atingir o objetivo aí de trazer um pouco mais de clareza do que é que vem por aí, de como a gente pode se preparar para esse contexto que tá vindo, tá? Deixar eu passar um pouquinho a palavra aí para o Miquel para a gente avançar aí nas perguntas. Miquel, está sem áudio. Está sem áudio, Miquel. Miquel, eu acho que você está sem áudio. Está escutando aí? Pronto, ok, obrigado. Pedro, eu agradeço, né, e pelo conteúdo, um conteúdo denso, mas eu acho que deu para as pessoas compreenderem, né? A ideia não é sair daqui sabendo exatamente o Especialista, que vai né? fazer, mas pelo menos é sair daqui sabendo o que está vindo por aí e como que eu vou me preparar. Então, precisa se preparar. Não tem alternativa, nós não temos saída, né? A ideia, ou você se prepara, ou você se prepara. Não tem outra saída. Mas antes de encerrar, nós temos aí algumas perguntinhas, seria importante você responder. Algumas delas já foram Perfeito. respondidas dentro do contexto, mas temos algumas perguntinhas, se você puder fazer isso de forma bem breve, para não deixar as pessoas sem a Vamos lá. resposta. Tranquilo. Primeiro, vou de baixo para cima, tá? Então, o seu Carlos Eduardo perguntou aqui: se o imposto será débito e crédito, em que base os grandes clientes vão reter o imposto? Seu Carlos, é o seguinte: o imposto vai ser débito e crédito, mas o imposto, como a gente fala na sistemática de não cumulatividade, você vai ter o imposto por fora. Então, quando você pegar o custo e abater os impostos de credores aí e fizer essa logística do débito e crédito, já no próprio split payment ele já vai indicar quanto é o imposto que deve ser retido por parte do fornecedor. Então, ele vai reter na alíquota de 27,5%, porque aquele 27,5% é o que era devido, e aí você vai ter o reembolso, é como se ele fizesse um reembolso daquele tributo que você devia. Então, tem essa logística de débito e crédito, tá? É, Antônio Calmon falou aqui do material, a gente de fato vamos compartilhar assim, o material. Também teve outra pergunta aqui, que o faturamento de um estado para o outro como fica? Se hoje compramos peças ou serviços de fora do estado, temos o custo a considerar. Então, como a gente vai ter a unificação das alíquotas, Antônio, a gente meio que a alíquota vai ser unificada para todo mundo. Então, o débito e crédito vai ser gerado na mesma proporção de alíquota, independente do estado que vier. Então, hoje a gente tem aquela logística, né, que hoje insumo que vem do Sudeste a gente pega e toma crédito de 7, enfim, dependendo do tipo do insumo, e o que vem do Nordeste às vezes gera 12, a alíquota interna gera crédito lá de 20,5%, então de 18%. Então, a gente vai ter a unificação das alíquotas com a reforma. Então, independente de onde a gente comprar, independente de onde vier, independente de onde vier a mercadoria, a gente vai ter essa unificação das alíquotas, tá? Deixa eu ver se tem aqui. E teve outra pergunta também aqui do senhor Antônio Calmon. Como ficam as diferenças entre simples, lucro real e lucro presumido, né? Então, como eu falei lá para vocês, lucro presumido e lucro real com a reforma, a principal modificação, a principal alteração no que se refere, tipo, vai ser uma regra só para fins de CBS e IBS.
Presumido e real só vão se diferir na forma como a gente apura imposto de renda e contribuição, tá? Com a reforma. Mas quando a gente está falando de PIS e COFINS, ICMS e ISS, eles vão ser iguais independente do regime, tá? Deixa eu ver se tem mais algum outro ponto aqui. E no simples, como a gente falou, né? A gente vai ter o simples. O simples não muda, mas a gente vai ter uma mudança substancial para o simples, que o simples só vai gerar crédito do que ele pagar. Então, para ele gerar crédito integral de CBS e IBS, ele teria que optar por um regime regular, que é o regime regular de apuração que foi introduzido por essa nova lei para poder gerar crédito integral, tá? Aí vamos lá. Vamos lá, nós não pagamos ISS, pois toda operação é feita com CTE. Nesse caso, nossa tributação vai aumentar bastante com a unificação de ICMS e ISS, correto? Vai sim, Matheus. Vai aumentar porque vai ser unificada. Então, digamos que hoje você paga 12% ali de ICMS nas operações interestaduais, com crédito presumido cai ali para 9,6 mais ou menos. Com a unificação, você vai chegar a quase 18. Então, mas aí, em contrapartida, você vai ter o creditamento amplo. Então, tem que calcular o efeito, entendeu? Por isso, quando eu trouxe aquele exemplo lá de uma transportadora que opera interestadualmente, tem lá o efeito do IBS nessa nova situação. É a mesma coisa, por exemplo, hoje, empresas de locação de equipamento, locação de veículos, elas não pagam ISS. E aí, com o IBS, a instituição do IBS, acaba esse não pagamento do IBS, então ela passa a pagar também. Então, vai aumentar 18% aí o custo para esse tipo de empresa hoje que não recolhe, né? Então, é uma coisa que precisa monitorar certinho os efeitos, tá? Eu acho que tá ok, terminou as perguntas, né? Eu acho que das Bom, perguntas Pedro, aqui do acho chat, que sim. tem mais alguma? Do chat, não. Do chat eu acho Não, no que chat não, né? Só para a gente fechar aqui, né? E faz aí, qual que é a sua opinião, Pedro? Qual será a maior oportunidade para quem se prepara? Isso, faz só um pequeno chavão aí para o pessoal. Não, bom, eu acho que a principal oportunidade para quem se prepara e para quem vai entender os efeitos da reforma tributária aí dentro do novo contexto, eu acho que é a oportunidade de você sair na frente em termos de se posicionar e começar a entender como isso vai refletir lá no teu cliente. Porque quem não se prepara só vai ter duas opções: ou repassar o preço integral porque ele não fez a conta correta, ou ele vai ter que espremer a margem para poder absorver aquele custo tributário. E quem espremer a margem não vai durar muito tempo, tá? Isso aí é fato, porque vai ter reflexo no caixa de imediato. E quem só repassar sem fazer conta vai ficar com preço muito fora do mercado. Então, acho que tem uma oportunidade aí da gente entender isso. Quando a gente também está falando do ponto de vista estratégico, a gente tem as empresas e as indústrias que contratam as transportadoras cada vez mais vão estar comprando e vão estar adquirindo de fornecedores que estejam organizados e que sejam geradores de crédito. Então, por exemplo, aquela transportadora hoje que opera ali no Simples sem pagar tributo, que, tipo, se ela for entrar no regime para gerar crédito integral, o que é que vai acontecer? Ela vai precisar pelo menos aumentar aí o preço dela em 27%. Então, isso vai ter uma oportunidade aí para quem está organizado, para quem está fazendo conta. E quem é do Simples também entender isso, esse novo cenário, esse contexto. A gente costuma dizer que, tipo, regra geral, o transportador é importante estar numa sistemática de lucro real, salvo se tiver alguma particularidade. Mas entender esses impactos é de fundamental importância, tá? Então, acho que é aquele negócio, como eu trouxe, né? Quem chega primeiro bebe água limpa. A gente precisa se preparar para entender o que é que efetivamente impacta. E assim, tem fórmula de bolo para cada negócio, para cada transportador. Tem fórmula de bolo para aplicar para todas as transportadoras? Não tem, porque cada transportadora tem um contexto diferente. Eu tenho transportadora que opera mais interestadual, tenho transportadora que opera mais dentro do estado, tenho transportadora que tá ali naquele one last mile. Então, assim, a gente precisa entender o contexto de cada um. Tem gente que 80, 90% da operação agregada, tem gente que é 80, 90% da operação com um veículo próprio. Então, a gente precisa entender o contexto de cada um para poder dar uma solução mais personalizada, tá? Então, é de fundamental importância entender o dimensionamento e entender qual é o contexto de cada transportadora para a gente poder chegar numa solução personalizada. Então, é muito um trabalho de entendimento da operação, entendimento do contexto, entendimento da estratégia para poder traçar é, de forma mais personalizada o que é que esse efeito da reforma tributária vai trazer para a gente. Ótimo, Pedro. A GW ela sempre tem se preocupado com a saúde, né? A gente sabe que a área de transporte é um desafio constante. E hoje é um desafio maior.
E com a reforma tributária, o desafio vai ficar maior ainda. E aí, com essa preocupação de ajudar os clientes e ajudar as pessoas que trabalham com transporte, os transportadores, a ter uma saúde financeira melhor e compreender, né, para onde está indo a questão tributária, é que a GW, em parceria com a BWA, trouxemos para você, né, esse informativo. Eu acredito que Pedro conseguiu, né, deixar claro a importância de fazer esse planejamento, de fazer esse acompanhamento. O Pedro tinha deixado um link para vocês, caso vocês quisessem um diagnóstico, né? Eles têm esse trabalho para poder fazer, que seria um trabalho de apoio, né? Então, ela tem feito essa parceria juntamente com a GW. E você que acompanhou, realmente agradeço pela sua presença, né, Pedro? A gente vai encerrando aqui, né, para não esticar muito o nosso tempo. Então, o pessoal deve estar cansado no final do dia, né? Agradeço a todos que nos acompanharam. E falando em RP, a GW ela está preparada, né? Nós estamos já nos organizando para as mudanças. Hoje a GW tem um sistema estruturado, um RP para transporte. Eu falo que a GW respira gestão de transporte, justamente por isso que nós fizemos essa parceria com a BWA para ajudar os nossos transportadores. Então, aqueles que são clientes podem ficar tranquilos que nós estamos nos preparando para isso. E aqueles que não são, né, tem a oportunidade de conhecer, né, um produto de ponta. Hoje nós somos assim uma das lideranças em gestão de transporte, é, tanto no Nordeste como no território brasileiro. E aí eu gostaria de convidar todos depois para poder conhecer um pouco mais sobre a GW e sobre a BWA. Mas obrigado a todos, obrigado Pedro. Mais alguma colocação, Pedro? Não, eu só um agradecimento aí pela oportunidade, Miquel, por a gente estar junto aí nesse trabalho aí, que também é missão da gente ajudar empresas a se prepararem, né? A gente costuma dizer aqui na BWA que pagar menos tributo não é sorte, é estratégia, né? Então, a gente entender os impactos, entender como isso vai afetar os negócios, preservando margem, preservando porque assim, quando a gente está falando em preservar margem, a gente está falando em preservar as empresas, manter a sustentabilidade das empresas. Então, e o segmento de transporte é um segmento extremamente importante para a nossa economia. Então, se a gente faz esse trabalho, se a gente consegue trazer isso para vocês de forma estruturada, a gente consequentemente consegue ajudar bastante a economia aí do país. É aquele negócio, né? O que é que a gente pode fazer com a reforma tributária? A gente tem que fazer o da gente, porque o resto vai acontecer de todo jeito. Então, vamos fazer o dever de casa. É esse convite que eu deixo para vocês. Assim, a gente, como eu falei, vou estar junto com o Miquel aí, a gente trazendo de forma mais atualizada todas as novidades também de reforma tributária para esse segmento de transporte. Vamos fazer mais uma rodada aí para falar só sobre reforma de renda. Vamos ver algumas situações aqui também para poder apoiar melhor vocês nessa transição junto com a GW, tá? Então, um forte abraço para todo mundo aí. Obrigado pela atenção e espero vê-los em breve aí. Pessoal, espero que a gente tenha essa live tenha trago clareza para vocês, né? E olha, não deixe para depois. Se preocupe porque o impacto vai ser importante na área de transporte, tá certo? Boa noite para vocês, muito obrigado e um grande abraço. Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite, obrigada. Boa noite, boa noite.